Hoje nós vamos falar sobre um artista contemporâneo chamado Cildo Meirelles. Ele ainda é um artista vivo, né, que tem maior prestígio internacional. Ele é um artista brasileiro que ainda é vivo e que tem muito prestígio internacional. Ele faz um tipo de arte chamado arte conceitual. O que é essa arte? Ela surgiu na década de 60 e 70 na Europa e nos Estados Unidos. E como o próprio nome já fala, ela é um tipo de arte que se liga mais ao conceito, mais às reflexões, às ideias, do que na própria expressão artística. Então, o que aquela arte, o que aquela expressão de arte está querendo passar para o observador é muito mais importante do que a arte propriamente dita. Então não tem assim um movimento artístico que segue certinho. Não, existem influências de vários movimentos, todos eles que nós já vimos ao longo do ano. Né? Então, os artistas conceituais, eles não se ligam unicamente a um único movimento. Eles vão trabalhando sobre influência de vários e sempre levando em consideração questões políticas, questões de protesto, questões que vão levar as pessoas a refletirem sobre determinada situação. Então, o Cildo Meirelles ele é um artista conceitual brasileiro, reconhecido internacionalmente por sua visão diferenciada e trabalhos provocativos. Então, ele é considerado um dos principais artistas contemporâneos da América Latina. A primeira forma de arte que o Cildo se ligou foi ao desenho e depois ao cinema. Só que aí, logo quando ele tinha 19 anos, ele já começou a fazer um tipo de arte bem diferente, que levou ele a participar da primeira exposição lá no Museu de Arte Moderna da Bahia, em Salvador. Então, esse aí que vocês estão vendo é o Cildo Meirelles e ele está dentro de uma instalação que ele fez. Logo adiante vocês vão ver essa instalação inteira. Ele é um artista brasileiro, conceitual, extremamente conhecido, né, mundialmente, e ele é conhecido principalmente pelo pioneirismo na criação de instalações artísticas aqui no Brasil. Então ele foi o primeiro a criar, como vocês estão vendo aí do lado, uma instalação que ele pegou vários rádios, né, de várias épocas, rádios bem antigos, rádios mais modernos, e foi ligando um ao outro de maneira que se formasse uma torre. Essa obra é chamada Torre de Babel. Então, ele é um dos trabalhos mais famosos e que mostra e faz com que o público interaja com a arte. Então, essa é o tipo de arte chamada instalação, que é aquela arte que possibilita que o observador ele interaja, ele participe, ele pegue, apalpe, né, tenha algum tipo de contato visual e físico com aquilo que o artista quis representar. Então, olha, os seus trabalhos são famosos por mostrarem engajamento político e estimularem a interação do público. Então, o público é estimulado a interagir com a expressão artística. Ele tem um repertório muito diversificado e ele trabalha principalmente com instalações ele tem obras com notas
falsas, com garrafas de Coca-Cola. Então, são com materiais muito comuns do dia a dia das pessoas, e ele, com isso, ele promove uma experimentação por meio de suas obras e leva também o público a interagir e a refletir sobre algumas questões que se coloca de uma forma a protestar, de uma forma a levar o indivíduo a perceber certas situações. Então, ele faz essas instalações e faz com que as pessoas tenham uma interação, né? As pessoas podem entrar no meio das suas obras, tanto é que são obras de grandes proporções, igual essa que vocês estão vendo aí à direita, é uma instalação feita por ele, né? Onde as pessoas podem entrar, tocar, andar no meio desses elementos aí, né? De maneira livre. Em muitas entrevistas, o Cildo Meirelles ele afirma que as suas tendências artísticas elas receberam forte influência da sua nacionalidade, por ele ser brasileiro, né, por ele ter crescido no Brasil e por ele ter participado de todas as questões sociais que envolvem a vida dos cidadãos. Então, ele procura passar essa, essa preocupação social, essa preocupação com o destino das pessoas mais carentes, mais humildes, com as minorias. Então, ele procura passar isso nas suas obras. Então, desde pequeno, desde criança, que ele tem interesses assim incomuns para uma criança. Ele tem curiosidade para saber como era o destino dos mendigos, como que os povos indígenas viviam. Então, ele tem esses interesses incomuns desde sempre e isso vai refletir na sua arte. Ele também usa como temática injustiças sociais, né? Outra característica muito importante do Cildo Meirelles é a influência da cultura indígena, principalmente do povo tupi, nos seus trabalhos. Então, ele tem essa preocupação da marginalização desse povo e ele coloca essas questões nas suas obras de maneira a levar as pessoas a refletirem sobre a situação de vida daquele povo. Essa obra aí, à esquerda, é uma obra do Cildo Meirelles também, que eu já coloquei aí para vocês irem apreciando. Então, uma oca, né? E rodeada de ossos, né? Como se fossem os ossos dos índios, né? Dos povos indígenas que tiveram sua vida tirada para a conquista de territórios. Essa é a instalação que eu falei para vocês que a gente ia ver. Então, a trajetória dele é marcada primeiro pelo desenho expressionista, só que aí depois ele logo abandona isso, ele vê que não é essa a vibe dele e já começa na construção de obras maiores, de obras grandiosas e de obras muito próprias, muito sua. Então, ele começa a trabalhar na construção de estações. Então, assim, a sua fase de instalações se intensifica. Essa aí é uma instalação, né, bem grande, de proporções bem grandes, que as pessoas podem entrar, pode passar por ela, pode fazer essa interação com a obra de arte. É uma maneira de trazer a obra de arte mais para próximo das pessoas. Nesse período, a sua primeira peça experimental é chamada de Espaços Virtuais, que é essa obra que está aí à direita. Então, nela, ele mostra os diferentes planos que envolvem a figura, né? Que envolve a figura artística, que são os 3 planos, que é o comprimento, a altura e a largura, na percepção humana. E aí ele leva a pessoa que está observando e que está interagindo com a sua obra a perceber de maneira a perceber esse espaço real,
né, interagindo, mexendo, entrando nessa obra, fazendo como se fizesse parte dessa obra. Então, nessa época, o interesse também do Victor Meirelles pela política se mostra muito forte, tanto quanto pela arte, né? Então, ele começa a se envolver por questões políticas e começa a usar essa temática nas suas telas, nas suas telas não, nas suas obras, porque ele é um artista que quase não fez tela. O forte dele são as instalações. Então ele busca uma abordagem bem inteligente de transpor para suas obras essas mensagens subversivas, mas não de uma maneira agressiva. Ele faz isso de uma maneira delicada, de uma maneira a levar o espectador a perceber certas situações sociais. Formada por uma coleção de pequenas esculturas que é feita em pinho e carvalho, que são umas madeiras consideradas sagradas para o povo tupi. Ele fez vários dadinhos, vamos falar assim, desse material e dedicou essa obra, essa série, né, que é chamada Cruzeiro do Sul, ao povo tupi. São bem pequenininhos, igual vocês podem perceber aí na mão dessa pessoa. São vários dadinhos esculpidos em pinho e carvalho. A terceira série ela é caracterizada como uma das mais famosas. É chamado de inserções em circuitos ideológicos. Nessa obra existem nessa série, né, existem duas obras que se destacam, que é essa cédula de dinheiro, que ele fez tipo um carimbo, perguntando quem matou Herzog, que era um jornalista, né, forte opositor da ditadura militar. Então ele fez essa obra em forma de protesto. E as garrafas de Coca-Cola. Cildo Meirelles é conhecido como o artista das garrafas de Coca-Cola, que ele pega essas garrafas e ele coloca mensagens no rótulo dessas garrafas. Essa obra que vocês estão vendo aí faz parte da série chamada Através. Ela é de 83 a 89. Então, nela tem questões mais amplas, como o modo que o ser humano percebe o espaço, percebe o mundo. Então, aqui não são mais questões pontuais, como política, como ditadura militar. Aqui já são questões mais amplas. E já na série chamada Babel, essa é de 2001, ele relaciona a Torre de Babel e a ideia de unidade, apesar das barreiras das línguas. Então, é como se todos os seres humanos estivessem interligados, independente de ser de outra nacionalidade, de falar outras línguas ou não. Então ele ficou mundialmente conhecido por seu trabalho ser bastante controverso e ser um trabalho bastante variado e aborda questões sociais, questões políticas, né? Então são muitas questões filosóficas. Então ele é um artista totalmente que leva o espectador a essa reflexão sobre o mundo em suas várias vertentes. Então, tem peças que são consideradas emblemáticas, que são consideradas muito suas. Ele ficou caracterizado pela versatilidade de produzir essas diferentes obras. Então, ele ganhou vários prêmios e ficou muito famoso no circuito internacional.
Então, a jornada brilhante de Meirelles e seu impacto são marcados pela dedicação enorme do artista de interagir com o seu público. Então, a sua principal característica é essa interação. Ele faz obras que as pessoas podem participar e fazer parte da obra, de maneira muito inovadora, de uma maneira única, pode-se dizer. Então, com mais de 65 exposições individuais em 45 anos de carreira, um dos mais respeitados artistas plásticos contemporâneos, ele é especialista em instalações, foi vencedor de 2 prêmios internacionais, o Velázquez e o Ordway, em 2008, e é o único brasileiro vivo a ter uma exposição individual no Tate Modern, um dos templos das artes plásticas do mundo, dedicada inteiramente à sua obra. Então, o Cildo Meirelles é um dos nomes mais conhecidos mundialmente da arte conceitual e é um brasileiro. Então é isso, por hoje é só. Eu espero que todos estejam bem. Até a próxima.